Você acorda e tudo parece normal. O corpo responde, a mente funciona, a rotina segue. Nenhuma dor evidente, nenhum sinal claro de problema. Ainda assim, neste exato momento, algo está acontecendo dentro de você. Não é um colapso repentino, não é uma doença visível, é um processo lento, silencioso e progressivo. Seu corpo está se adaptando a um ambiente que ele interpreta como hostil, mesmo que você não perceba isso conscientemente. O corpo humano não entra em falência dramaticamente. Ele se ajusta primeiro, ele compensa, ele redistribui recursos. Antes de qualquer sintoma aparecer, o organismo entra em um modo de sobrevivência discreto. Sistemas internos começam a operar fora do ideal para manter você funcional. Essa fase não gera dor, ela gera eficiência artificial. E é justamente isso que torna o processo perigoso. Existe uma crença profundamente enraizada de que saúde é sentir-se bem. Mas sentir-se bem é apenas um sinal de que o corpo ainda está conseguindo compensar. Sintomas são eventos tardios. Quando eles surgem, o desgaste já aconteceu. O que define sua saúde real acontece em camadas que você não sente, não vê e raramente questiona. Agora mesmo, seu corpo está tomando decisões biológicas. Ele escolhe quais funções merecem prioridade e quais podem ser temporariamente reduzidas. Digestão profunda, reparo celular, equilíbrio hormonal fino, tudo isso pode ser colocado em segundo plano se o corpo interpretar que há uma ameaça constante no ambiente. E essa ameaça não precisa ser física, pode ser rotina, excesso de estímulo, falta de descanso ou alimentação contínua. O problema é que o corpo não distingue perigos modernos de perigos antigos. Para ele, estresse constante e falta de pausas sinalizam escassez, instabilidade e risco. Em resposta, ele ativa mecanismos de emergência. Hormônios de alerta permanecem elevados, processos inflamatórios de baixo grau se instalam. Você não sente medo, você sente normalidade cansada. Emergência biológica não significa dor imediata, significa priorização. O corpo protege o cérebro, o coração e os sistemas essenciais para a sobrevivência imediata. Todo o resto entra em modo econômico. Você continua funcionando, mas com menos margem de segurança, menos reserva, menos capacidade de recuperação. Esse é o estágio mais perigoso de todos, porque você ainda parece saudável, trabalha, produz, treina, interage, e exatamente por isso ignora os sinais sutis. O corpo não envia alertas claros nessa fase, ele envia ruídos. Cansaço persistente, sono leve, dificuldade de foco, fome desregulada, irritabilidade discreta. Sinais fáceis de normalizar e fáceis de ignorar. Cada dia vivido nesse estado reforça o padrão. O que deveria ser temporário se torna permanente. O corpo para de tentar voltar ao equilíbrio ideal e passa a operar no modo possível. Não é falha, é adaptação. Mas toda adaptação prolongada cobra um custo fisiológico. Sentir-se funcional não é o mesmo que estar biologicamente seguro. Significa apenas que o corpo ainda consegue sustentar o esforço. Mas sustentar não é o mesmo que reparar. Enquanto você vive nesse estado, pequenos danos se acumulam. Sistemas perdem precisão. O corpo se afasta lentamente do funcionamento ideal. A maioria das pessoas só persegue esse processo quando algo finalmente quebra. Um exame alterado, uma queda brusca de energia, um diagnóstico inesperado. Mas isso não acontece de repente. É o resultado de uma deterioração silenciosa que começou muito antes. E entender isso é o primeiro passo para interromper o ciclo, antes que o corpo pare de compensar. O primeiro fator que acelera essa deterioração silenciosa é o estímulo constante. Você acorda e já consome informação, mensagens, telas, decisões, ruído. Para seu sistema nervoso, isso não é produtividade, é vigilância contínua.
O corpo entende que precisa permanecer alerta o tempo todo. E quando o alerta nunca se desliga, o modo de reparo nunca se ativa por completo. Nesse estado, o cérebro prioriza sobrevivência imediata. Funções profundas, como digestão eficiente, regeneração celular e equilíbrio fino dos hormônios, são colocadas em segundo plano. O cortisol deixa de seguir ciclos naturais. A inflamação se mantém em níveis baixos, porém constantes. Você não sente pânico, você sente um cansaço que parece parte da vida adulta. O segundo fator é a ausência de pausas metabólicas reais. Comer o tempo todo, mesmo sem fome fisiológica, mantém o corpo em modo de armazenamento. Cada refeição ativa a insulina. Cada ativação impede processos internos de limpeza e reciclagem celular. Sem esses ciclos, o corpo envelhece mais rápido por dentro, mesmo que por fora tudo pareça normal. Com o tempo, as mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia, perdem eficiência. O corpo passa a produzir menos energia disponível, mesmo com abundância calórica. Você sente isso como falta de disposição, necessidade constante de estímulos e dificuldade de manter foco sem esforço. O terceiro fator é a dormir sem realmente recuperar. Sono curto, fragmentado ou irregular impede o corpo de entrar em estágios profundos de restauração. É durante esse período que inflamações são reduzidas, tecidos são reparados e sistemas internos se reorganizam. Quando isso falha, você acorda funcional, mas biologicamente incompleto. Esses três fatores juntos criam um estado específico, alerta crônico de baixo grau. Não é doença, é terreno fértil para futuras disfunções. O corpo continua funcionando, mas sempre economizando, sempre adiando reparos, sempre sobrevivendo. Antes de qualquer diagnóstico, o corpo envia sinais discretos: fome desregulada, sono superficial, irritabilidade sem causa clara, recuperação lenta após esforço, dificuldade de manter clareza mental. Esses sinais não são normais, são mensagens. A correção não começa com soluções extremas, começa com sinais de segurança. Pausas reais durante o dia, momentos sem estímulo, intervalos claros entre refeições, rotinas noturnas previsíveis. Esses sinais informam ao corpo que a ameaça cessou, mesmo que temporariamente. Quando o corpo percebe segurança, ele muda de modo, sai da defesa e entra em reparo. Hormônios se reorganizam, inflamação diminui, sistemas voltam a operar em sincronia. Você não sente isso como euforia, sente como estabilidade, clareza e energia constante. Seu corpo não está se deteriorando porque falhou, ele está respondendo exatamente ao ambiente que você oferece. A pergunta não é o que está errado com você. A pergunta é se você está disposto a criar condições para que o corpo pare de sobreviver e volte a se restaurar.